Oi, hoje a gente vai falar de quiosque, os 6 pontos que você precisa entender e conhecer e pensar quando você for projetar um quiosque. Bom, vamos primeiro começar o seguinte: um quiosque não é um ponto de destino dentro do shopping, né? Ele é um ponto que as pessoas estão lá passeando, viram, se interessaram por alguma maneira e resolveram parar. Então, o que acontece? O design desse quiosque ele tem que ser muito eficiente para atrair a atenção do cliente. Pensa que ele vai estar ou ocupado olhando vitrine ou ocupado com o celular, né? Então o seu design tem que ser muito eficiente para atrair a atenção das pessoas. A gente fala isso no marketing, existe uma técnica que chama-se técnica AIDA. Atrair, interessar, desejar e fazer a pessoa tomar uma ação, né? Então, isso de forma rápida. O quiosque ele é uma compra por impulso, tudo tem que ser rápido e ágil, inclusive a compra do cliente. Então, vamos primeiro entender o que dentro da empresa, quais são os 2 pontos que a gente precisa conhecer para projetar um quiosque. Primeiro, a gente precisa ter o briefing, né? O programa de necessidades. Pensa que assim, é uma loja por si só, 100% independente. Então ela tem que ter área de vendas, ela tem que ter os caixas, o estoque e a retaguarda, tudo em menos de 10 metros quadrados. Então assim, a palavra de ordem é otimizar o espaço. Cada centímetro quadrado conta. Por isso que costuma-se fazer móveis sob medida para quiosques, tá bom? Bom, qual é o segundo ponto? Qual é a operação desse quiosque? Como é que ele funciona, né? Então, primeiro ponto é o seguinte: quais são as funções que vão ser realizadas dentro do caixa? Não é só o pagamento. Pensa, a pessoa geralmente vai colocar os produtos dentro de uma sacola, então o seu funcionário tem que ter um espaço que ele pega a cesta do cliente, tira os produtos, passa no leitor de código de barra e depois coloca numa sacola. Isso exige uma área livre. Ali é feito. Tem o notebook, tem a impressora fiscal, tem o pinpad do cartão, da maquininha, tem às vezes uma telinha que é para o cliente ver se a compra, se o valor da compra está certo em relação à compra que ele, a etiqueta, né? Porque às vezes ele não está vendo a tela do notebook. Então tem documentos ali dentro, tem a gaveta do dinheiro. Então o caixa em si ele tem toda uma operação e ele precisa ser bem pensado. Bom, o segundo ponto é a retaguarda, né? Vamos começar do mais, mais básico. A retaguarda em si, ela tem que não só abrigar os materiais de apoio, materiais de escritório, os pertences dos funcionários, porque as pessoas às vezes com mochila, vão com bolsa e não vão ficar carregando aquilo durante o dia. Então tem que ter um lugar para guardar. E produto de limpeza, porque o quiosque precisa ser limpo pelos funcionários do quiosque, tá? Os shoppings são bem exigentes, então o quiosque tem que estar limpo. Então precisa ter um pano, tem um material de limpeza, enfim, o que puder ter ali, de acordo com a limpeza dos materiais daquele quiosque, precisa ter um ponto. Depois tem que ter o estoque, né? Então vamos guardar os produtos. Qual é a quantidade de produto que vai ser guardada? Depende também da frequência de reabastecimento daquele quiosque, tá? Quanto maior a frequência, menor o estoque. Outra coisa que também pode ajudar é ter um estoque separado em outro lugar do shopping, mas aí tem uma questão de segurança, não é todo shopping que fornece, às vezes tem que contratar a parte, enfim. Não é a maioria dos casos, então não vamos entrar nesse assunto. E por último, a gente tem que ter a área de vendas, que tem que ter os produtos em si, mas a gente tem que pensar que tem pessoas ali dentro, tem que ter os funcionários e tem os clientes, né? Então essas pessoas se cruzam, a gente está falando de um espaço de minuto, a gente precisa pensar na circulação dessas pessoas para os movimentos não se cruzarem, as funções se cruzarem o menos possível, tá? Então como é que você vai expor esses produtos, né? Então outra coisa que a gente precisa entender para saber isso é tipo de venda. É venda assistida ou é autosserviço? A venda assistida é aquela que o funcionário pega o produto e entrega para o cliente, ele mostra para o cliente. E o autosserviço é aquela que o cliente pega, olha o produto e depois ele leva para pagar. Isso impacta diretamente no design do quiosque, porque um quiosque de venda assistida, ele é mais fechado, né? Então, dentro dele estão só os funcionários e ali geralmente é estoque por dentro, então fica mais simples, você tem só uma área de disposição de modelos, né? E aí você não tem o teste, não tem muita interação com o produto. Então, assim, tem um risco muito menor de furto, de estraga, de mercadoria estragar até pelo manuseio, mas também tem menos interação com o produto e isso acaba gerando menos venda. Por outro lado, a venda assistida, aquela que o cliente tem mais interação, geralmente são quiosques que o cliente entra e passeia no meio,
eles se tornam quiosques mais convidativos, né? Então as pessoas, elas interagem mais com os produtos, elas tocam, elas sentem o cheiro. E brasileiro gosta muito disso do toque, né? Então isso com certeza favorece a compra, só que também gera mais furto, porque geralmente são produtos pequenos, poucos funcionários, então a pessoa vai lá, passa ali, né? Sempre tem aquela pessoa de má, né? Com más intenções, pegou, pôs na bolsa, foi embora. E aí você tem que analisar realmente o custo-benefício disso, tá? Então falamos do briefing e falamos da operação desse quiosque. Agora vamos falar do outro ponto, que é o design, né? Como é que a gente vai atrair as pessoas para essa loja. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é a iluminação. Pô, mas quiosque não tem iluminação, né? Geralmente é baixo. Realmente, geralmente é baixo. Cada vez tem surgido mais quiosques com estruturas aéreas que permitem uma iluminação complementar, porque os shoppings mais modernos já têm um corredor pensado para ter uma linha de quiosques no meio. Só que a iluminação do corredor ela é uma iluminação para circulação e não para venda de produtos, então fica uma iluminação fraca. Então já tem surgido cada vez mais quiosques com uma iluminação complementar, então pensa nisso. Além disso, mesmo que você não tenha esse caso, você tem a iluminação do produto, uma vitrine, a iluminação embaixo das prateleiras, tudo isso conta, realça o seu produto e realça o seu quiosque, tá? Vamos pensar nas cores, nas formas e nos materiais. Então, qual é? Depende do seu produto, depende do seu cliente e depende da sua marca. Se você tem uma marca voltada para o público feminino, você vai usar cores mais claras, com menos contrastes, linhas mais suaves, coisas que agradam, mais detalhes, né, mais femininos. Se você tem um quiosque para produtos masculinos, já é o contrário, você vai usar cores mais fortes, com mais contrastes, coisas mais agressivas, né? Porque é o que chama a atenção do público masculino, tá? Então, tudo isso faz sentido. Assim, não existe um certo e um errado, né, gente? Você pode até ter um quiosque de bebê que seja preto, porque vai que é um bebê roqueiro, né? Então, tudo depende da mensagem que você quer passar e do cliente que você quer atrair, certo? E aí tem o visual merchandising. Como é que você vai expor seu produto? Qual é o display que você vai criar? O seu sortimento ele é próprio, ele é fixo ou ele é variável ao longo do tempo? Então, se você tem um sortimento próprio, que você tenha maior controle, que seja fixo, você pode ter displays que sejam mais permanentes, desenhados sob medida, né? Pensa num quiosque de maquiagem, por exemplo, eles têm os buraquinhos certinhos para cada batom e fica tudo muito organizado, tudo muito limpo. Porém, quando tem uma ruptura, quando um produto acaba, você não consegue tampar aquele buraco. Por outro lado, se você tem um sortimento mais variável e que muda ao longo do tempo, você tem menos controle porque é importado, por exemplo, a gente sabe que no Brasil tudo que é importado é complicado, né? Demora para chegar, depois demora para passar pela aduana, enfim. Então, o melhor é você ter displays mais genéricos, mais flexíveis, que você consiga mudar o tamanho e a comportar mais produtos, uma variedade maior de produtos de tamanhos diferentes, tá? E por último, a comunicação visual, né? Então é o seu logotipo, mas é também a comunicação dentro do quiosque. Como é que você vai comunicar para aquele quiosque o que ele tem que achar? Pensa que são poucos funcionários e você quer seu quiosque cheio, então não vai ter funcionário suficiente para atender todos os clientes, principalmente se um deles estiver no caixa. Então sua comunicação tem que mostrar para ele onde está o que, qual é o preço, como é que ele compra, como é que ele usa. Então, para isso serve a comunicação e ela também tem que seguir o mesmo estilo do projeto, tá bom? Então, vamos recapitular. A gente falou aqui briefing, operação, aí o design que eu separei em iluminação e os materiais, comunicação visual e visual merchandising. Gente, então é isso que você precisa saber. Pensa que assim, o projeto tem que ser tem que otimizar muito o espaço e também tem que ser preferencialmente modular, porque o tempo de montagem dele é muito rápido. Você tem uma noite para entrar, montar os produtos, inaugurar na manhã seguinte às 10 horas da manhã. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, dá um comentário aqui embaixo. E assiste também o nosso outro vídeo, cápsula de quiosque, que chama Projetando Quiosques, que a gente fala mais sobre a parte técnica, a infraestrutura, as normas do shopping, como é que você aproveita melhor a localização, enfim, são outros pontos de vista sobre esse mesmo assunto. Aproveita, curte o nosso vídeo, assina o nosso canal e ativa as notificações. Um grande abraço!